Boa, boa noite, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, mais uma live aqui para colocar vocês a par das novidades, né? De tudo que está acontecendo nas isenções. Obrigada a Quioca, a Dulce, o Marcelo. Brigadão. Nós já estamos com 85 pessoas participando aqui da live. Agradeço muito vocês pelo prestígio. Então, como eu estava falando, Osni, Renilde, boa noite, Renilde. Jesus Prates, a Maria Viana, Marcos Rodrigues, obrigada, Marcos. A Mônica, a Pati, a Regina, Luiz Marques, obrigada. Então, gente, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Como eu falei em outras lives, né, modificou as isenções de PVA. E no início do mês, mais precisamente no dia 2 de fevereiro agora, o governo do estado, através do secretário de Planejamento, ele colocou uma resolução aqui explicando como que vai ser a isenção de PVA, né? E aí, como vocês sabem, quem acompanha as minhas lives, né? Os laudos agora estão pedindo que sejam feitos pelo IMESC, né? E aí o IMESC também lançou um informativo para explicar tudo certinho. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje para vocês, tá? Eu vou recapitular um pouquinho das mudanças que houveram, né, nas isenções. E daí o Otto, obrigada, Otto de Cambuí, Dr. Francisco, obrigada. A Rose Soriano, obrigada, Rose. A Laís e o Ricardo. Legal, gente. Boa noite, Lenice. Aninha também. Tudo bem, Aninha? Então, tô acenando aqui pro pessoal. Lúcia Regina, Cuca, Rodrigo, Margarete, Marguerita. Então, boa noite, pessoal. É o seguinte, então vou recapitular um pouquinho sobre as mudanças do IPVA, aí eu já entro para os informativos, tá? Tanto do governo do estado, né, como do IMESC, porque eles, doutor João, obrigada, doutor, pelo prestígio. É o perito de Atibaia, doutor João, a Marilza. Obrigada, Marilza. Vamos lá. Então é o seguinte, então recapitulando, gente, em 2020, todos os PCDs em 2020 tiveram, aqueles que entraram, lógico, com o pedido de isenção, a Cecília Bonandi, obrigada, Fázio, obrigada, Andréa Alessia, obrigada, Andréia. A Deia Simões, brigadão, gente. Então, é o seguinte, até 2020, todos que pediram a isenção de PVA tiveram a isenção. Quando chegou em 2021, o ano passado, o governo modificou as regras do IPVA e ele retirou a isenção da maioria dos PCDs, ou seja, aqueles PCDs que não tinham carro adaptado e que a deficiência não era severa, foi retirada da isenção. Eles perderam a isenção de PVA em 2021, muitos entraram na justiça, outros não quiseram entrar, um promotor em São Paulo entrou, a ação dele
que visa que o PCD não aconteceu. Tá. Então, como eu falei em outras lives, né, tem um promotor de São Paulo que entrou, para aqueles que não entraram individualmente, mas o processo do promotor ainda está, não acabou, está em grau de recurso, então a gente não sabe ainda se ele vai ganhar ou não essa ação que ele entrou. Mas enfim, 2022, nós vamos falar agora de 2022. 2022, o nosso querido governador também mexeu nas regras do IPVA. Aí o que ele fez? Ele incluiu, né? Ele colocou novamente, dizendo que as pessoas que tenham a deficiência média, grave ou severa, terão direito à isenção de IPVA se entrarem com um novo pedido, e também o carro não precisa mais ser adaptado, como foi pedido em 2021. Então, 2022, o carro não precisa ser adaptado e a deficiência pode ser média, grave ou gravíssima, certo? Então, pessoal, o que aconteceu? Mudou as regras, mudou os laudos, foi atribuído os laudos para o IMESC. Então, o que aconteceu? O IMESC já é um órgão que ele faz perícias, para o judiciário, né? Então, eles não conseguem dar conta da demanda do judiciário. Eu fiquei preocupada quando eu vi na nova lei de isenção de IPVA que tinha, né, essa atribuição do IMESC, né? Mas o IMESC, ele lançou um informativo, o informativo do IMESC foi dia 8 de fevereiro, né? Explicando melhor sobre essa perícia, né? Que eu vou passar para vocês. Então, a Déia Simões, ela está fazendo uma pergunta, tá? Eu vou responder a sua pergunta, mas depois eu prefiro que vocês me escutem primeiro e depois façam as perguntas, que daí no finalzinho eu vou abrir para as perguntas, né? Mas como a pergunta da Déia é bem pertinente, eu já vou responder, tá? Ela, doutora, tive a isenção integral ano passado. Esse ano veio uma parcela de 350. Não estou entendendo. Sou PCD, não condutora, não posso dirigir. Então, Maurina entrou também. Boa noite, Maurina. É o seguinte, gente. O que aconteceu? As novas regras do IPVA, ele diz assim, quanto ao IPVA, certo? Quanto ao IPVA. O ICM também modificou, mas eu estou falando só do IPVA. Então, o que aconteceu? Este ano, os carros seminovos, eles tiveram um aumento de preço, certo? É o que aconteceu com o seu carro, Déia. Então, o que aconteceu? Os carros subiram de preço. E a isenção de IPVA, ela é concedida para carro até 100 mil. Só que os carros que superarem o valor de 70 mil, o valor de mercado, o valor não seria só o valor de mercado, seria o valor atribuído, né, pelo governo, que ele atribui um valor, né, o valor venal do seu carro. Se superar o valor de 70 mil, vai ter que pagar proporcional o IPVA. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Boa noite, Maurina, Andressa, boa noite também. Então, é o seguinte, se o veículo custa até 70 mil, vai ter isenção de IPVA 100%, total, certo? Se o carro, o preço dele for acima de 70 mil, a diferença dele vai ter que pagar IPVA, 4% sobre a diferença. Então, vamos dar um exemplo aqui de um carro de 100 mil, certo?
Até 70 mil, a pessoa vai ser isenta do IPVA. 70 mil equivale a R$ 2.800, certo? Aí, veja bem, até 70 mil a pessoa vai ser isenta. Esses 30 mil que superam os 70 mil, que atinge o valor de 100 mil, que é o valor máximo para ter isenção de IPVA, sobre os 30 mil a pessoa vai pagar 4%. Então, seria assim, a pessoa pagaria 1.200 e seria isenta de 2.800. Como que ela me falou que veio um resíduo de 350 para pagar, é porque o carro superou o valor de 70 e esse valor que superou, colocando 4%, deu 350. Então, o que eu peço para você? Procure meu escritório amanhã. Nós vamos verificar se foi isso mesmo que aconteceu e se foi, não tem problema fazer o pagamento, tá? Porque é nova regra, houve aumento do carro, então pode ser que aconteça de vir esse resíduo mesmo, tá? Márcia Moretti, obrigada. Silvana Clozel, boa noite. A Mari Rocha também, obrigada, Mari, também pelo prestígio. Então, gente, vai vir um resíduo para pagar, mesmo a pessoa sendo isenta, que foi isenta o ano passado, o ano retrasado, porque as regras mudaram, tá? Se vocês que não assistiram a minha live, as duas últimas, que eu falo bem dessas mudanças do IPVA, tá gravada no meu Instagram, vocês podem assistir a qualquer momento, tá bom? Então, para aqueles que assistiram, então eu vou falar para vocês o comunicado, né, do secretário aqui da Fazenda e Planejamento, que ele deu um comunicado como que vai ser a isenção de 2022, né? Então, tem pessoas aqui falando que tem interesse em entrar, nós estamos à disposição para entrar com o novo pedido de IPVA. Vocês têm que entrar mesmo, porque aqueles que não entrarem com o novo pedido de isenção, vai ser cobrado 100% do IPVA, tá bom, gente? Então, nós temos que entrar. Todos que perderam a isenção em 2021, todos que tiveram isenção em 2020, ou em 2021, também vai ter que entrar novamente, tá bom? Então, vou ler para vocês essa resolução, né, que o governo do estado colocou aqui para a gente entender um pouquinho melhor, certo? Então, olha, o secretário da Fazenda e Planejamento, tendo em vista o disposto no artigo 49A da Lei número 13.296, de 23 de dezembro de 2008, e nos artigos 1º, caput, e 2º das disposições transitórias do Decreto número 66.470, de 1º de fevereiro de 2022. Então, essa Lei 13.296, ela foi modificada em dezembro, tá? Mas tudo que foi modificado consta lá, mesmo estando como sendo uma lei feita em 2008, tá bom? Isso, tem pessoas aqui que está falando que entrou já, né? Então, todos que entraram, nós já entramos com o processo, estamos aguardando com relação ao laudo. Pode ser que eles nos notifiquem por conta do laudo, eu vou explicar para vocês. Acima de 100 mil, faz alguma coisa ou paga? Gente, se o carro custar acima de 100 mil, ele fica fora da isenção de IPVA. E anos atrás, nós entramos com processos judiciais, quando o carro era acima do patamar da lei, mas o que nós vimos é que o judiciário, ele entende que o governo
pode sim limitar o valor do carro para isenção de IPVA. Então, só que assim, gente, vocês não vão olhar esse valor no valor de mercado, porque o valor de mercado é maior que o valor venal que o governo atribui ao seu carro, tá? Então, eu peço para vocês que entendem que o carro seja acima de 100, pode ligar no escritório, nós vamos fazer uma pesquisa para vocês, para a gente ter certeza, porque às vezes o carro no preço de mercado está mais de 100, mas no valor venal está 100, então 100 mil, então daria para entrar com a isenção, tá bom? Então, eu vou continuar lendo aqui, depois eu volto nas perguntas de vocês, tá bom? É o seguinte, então, ele resolve. Fica suspenso o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, relativo ao exercício de 2022, de um único veículo pertencente à pessoa com deficiência ou com transtorno de espectro do autismo, que teve a isenção reconhecida ou concedida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento nos exercícios de 2020 ou no exercício de 2021. Então, veja bem, essa suspensão, gente, não é para todo mundo, certo? Quem não teve isenção de IPVA no seu carro ainda, porque seu carro foi comprado acima de 100 mil, não entra nessa suspensão. Essa suspensão, ela vai ser feita para quem já tinha isenção no carro, certo? Então, gente, outra coisa que eu quero explicar bem para vocês, que suspensão não é que o débito desapareceu, ele está apenas suspenso, tá? A suspensão era para ter ocorrido nessa segunda-feira, ontem. Mas hoje falei com um despachante, parceiro nosso, e o que ele me falou? Ainda não foi suspenso, mas por essa resolução vai ser suspenso a qualquer momento o pagamento, né? Por que vai ser suspenso esse pagamento de quem tinha isenção em 2020 e 2021? Para que as pessoas tenham tempo para entrar com um novo pedido, gente. E essa suspensão, ele está falando aqui no artigo 2º, então eu vou ler o artigo 2º para vocês e vou explicar, tá? Então, artigo 2º. Para fins de concessão da isenção do IPVA relativo ao exercício de 2022 e seguintes, a pessoa com deficiência ou com transtorno do espectro do autismo deverá apresentar novo pedido, certo? Então, nós temos que fazer novo pedido de isenção, tá? Instruído com os documentos que prevê o decreto 66.470, certo? Só que esse pedido, veja bem, ele tem que ser protocolado até 31 de julho deste ano, que é o período em que vai ficar suspenso esse pagamento de IPVA. Então, é o seguinte, todos que tiveram isenção em 2020 ou em 2021, 2018, você entendeu? O que vai acontecer? Nós temos que entrar com um novo pedido. Já estávamos fazendo o novo pedido desde dezembro, quando eu fiz uma live explicando para vocês que o meu entendimento das novas regras era para fazer um novo pedido mesmo. E eu não estava errada, porque agora, com essa resolução, não deixou dúvida. Nós temos que entrar com um novo pedido, tá? Então, é o seguinte, aqueles que pagaram a primeira parcela, pagaram inteiro esse ano 2022, aqueles que já tinham a isenção, hein, gente? Não vamos confundir aquele que não entrou ainda, que o carro, o ano passado, custava mais caro, não podia entrar, né? Então, nós estamos falando de pessoas que já tiveram. Então,
a gente vai ter que fazer esse pedido novamente, né? E o que ele está falando? Que esse pedido tem que ser protocolado até 31 de julho, que é o prazo que ele está suspendendo. Quem não entrar com esse pedido até 31 de julho, quando chegar dia 1º de agosto, vai ter que pagar o IPVA integral, porque não foi entrado com um novo pedido, certo, gente? Por isso, o mais rápido possível, entre em contato com a gente, para a gente poder já fazer esse novo pedido para vocês, para que a gente não espere entrar até julho, porque veja bem, a gente entra em julho, até eles analisarem, volta a isenção, porque eles entendem que a gente não entrou, então nós temos que entrar antes do dia 31 de julho, embora a resolução fale até dia 31, tá? Então, o parágrafo 1º do artigo 2º, eu já falei para vocês que deve ser protocolado até 31 de julho, o novo pedido. E não sendo protocolado esse novo pedido de concessão da isenção no prazo indicado, né, até 31 de julho, o pagamento do imposto relativo ao exercício de 2022 deverá ser efetuado até o dia 31 de agosto de 2022, sob pena de exigência de acréscimos moratórios e juros, tá? Então, é importante que todos que tiveram a isenção 2020, antes de 2020, até 2020, 2021, entrem novamente com o pedido, tá? Então, vamos lá. Na hipótese de o pedido de concessão da isenção de IPVA referido no artigo 2º ser deferido, o imposto relativo ao exercício de 2022 não será exigido se a isenção for deferida, ok? Agora, se a isenção for indeferida, o imposto relativo ao exercício de 2022 deverá ser pago integralmente, sem a incidência de acréscimos moratórios ou juros, no prazo de até 30 dias contado da ciência do indeferimento, tá? E esta resolução, ela entra em vigor na data de sua publicação, né? Como ela saiu dia 2, eu acredito que ela tenha sido publicada no dia 3. Então, a partir do dia 3, está valendo essa resolução. Então, pessoal, vamos correr, vamos pedir a isenção, tá? Aqueles que ainda não tiveram a isenção, que compraram o carro 2021 acima de 70 mil, porque assim, o ano passado, gente, para ter a isenção de IPVA, o carro tinha que custar até 70 mil, a deficiência tinha que ser gravíssima e o carro tinha que ser adaptado. Então, muitos PCDs compraram um carro acima de 70 mil, mesmo porque a maioria dos PCDs precisam de carros automáticos. E os carros automáticos, o ano passado e este ano também, superam o valor de 70 mil, né? Então, muitas pessoas ficaram sem a isenção de IPVA o ano passado. Então, nós vamos ter que entrar, porque não tinha isenção, temos que entrar com o pedido, tá? Então, há uma diferença daqueles que já tinham e das pessoas que não têm, que também precisam entrar, tá? Então, não se preocupe. Se vocês pagaram integral 2022 ou uma parcela de 2022, sendo deferido esse novo processo que nós vamos entrar, nós vamos pedir devolução desses valores pagos. Não se preocupem, porque vocês não vão perder esse valor, certo? Somente eles não vão devolver caso seja indeferido os processos de isenção. Só que assim, o nosso escritório, os processos de isenção que forem indeferidos, caso venham a ser indeferidos por algum motivo, nós vamos entrar com recurso administrativo, tá? Então, nós não vamos
aceitar o primeiro indeferimento. Nós vamos entrar com recurso, tá bom? Nós vamos brigar, né? A gente nunca aceita de primeira nada, né? A gente tem que brigar pelos nossos direitos, né? E o nosso escritório está lá para fazer isso para vocês, tá? Então, gente, isso foi a resolução que o governo do estado fez, né? Isso saiu no Diário Oficial, isso não é informal. Saiu no Diário Oficial, então está valendo, certo? Então vai ser suspenso. Era para ter sido suspenso a partir de segunda, pelo que eu percebi ainda não foi, mas a qualquer momento vai ser suspenso. Então, não se engane de vocês olharem lá e não está cobrando. Não está cobrando porque está suspenso, não é que desapareceu a dívida, tá? Está apenas suspensa, aguardando até julho a gente entrar com um novo pedido, tá? Então, eu vou, assim que eu terminar de falar, agora que eu vou iniciar a parte do IMESC, eu vou responder as perguntas de vocês. Não se preocupe que eu vou voltar um pouquinho, né? E a gente vai falar, tá? Sobre as suas perguntas. Caso não consiga, por conta do adiantado da hora, o que nós vamos fazer? Eu vou responder para vocês e depois, ou se vocês tiverem dúvida, pode ligar para o escritório, tá bom? É o seguinte, o IMESC, ele informou como que ele vai fazer, tá? Porque já que foi atribuído a eles os laudos, eles também se pronunciaram, tá? Então, o IMESC, ele fez um informativo sobre a solicitação de isenção do imposto sobre propriedade de veículos, que é o IPVA, para pessoa com deficiência. Então, ele diz aqui no informativo, a pessoa com deficiência física, sensorial, intelectual, mental ou com transtorno do espectro do autismo, poderá solicitar a isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, certo? E é o seguinte, a gente tem que informar o tipo de deficiência, se já foi beneficiado ou não em anos anteriores. Então, por quê? A gente tem que provar para o IMESC que a deficiência é pelo menos média, porque a nova lei, ela fala de média, grave, gravíssima, tá? Só que o que eu entendo nesses quase 14 anos que eu trabalho com isenção, a deficiência leve não tem direito, nunca teve direito à isenção, gente. Então, se você tem uma CNH especial, se você teve um laudo anterior e teve as isenções, é porque a sua deficiência é pelo menos média, porque a deficiência leve nunca deu direito às isenções, nunca deu. Então, eu recebo ligações aí de clientes preocupados, será que a minha isenção é leve? Será que é média? Então, gente, se teve isenção, é porque é pelo menos média, tá? Não era dado para isenção para deficiências leves. Então, aí o que o IMESC está falando aqui, gente? Que as solicitações que foram deferidas em 2021, então, foram deferidas, foram as isenções que foram entradas em 2021. Pessoas que entraram com o pedido em 2021, certo? E receberam a isenção em 2021. Elas serão ratificadas em 2022. Mas mesmo assim, eu entendo que nós temos que entrar, tá? Elas vão ser ratificadas e a pessoa pode receber automaticamente o laudo pericial, tá? Dispensando qualquer nova avaliação, certo? Os demais casos, então, quais são os demais casos? Os que não tiveram isenção em 2021,
e os que tiveram isenção em 2020, certo? Esses são os demais casos. Então, o que acontece? Os demais casos passarão por análise técnica do IMESC. Então, o que acontece? Nós vamos entrar com o processo de isenção, certo? E quem vai fazer a primeira análise é o IMESC, certo? Ele vai analisar os documentos que nós estamos juntando, certo? Inclusive, ele fala aqui que serão aceitos, nesses casos, né, das pessoas que tiverem 2020 e depois não tiverem 2021, eles vão ser aceitos os laudos que tiverem até 3 anos, certo? Se os laudos que nós vamos entrar com um novo pedido tiver até 3 anos, nós vamos poder usar os laudos que nós já tínhamos do que era do perito do Detran, né? Que a maioria dos laudos foram expedidos pelo médico do Detran. Então, vão ser aceitos para esse novo pedido. Aqueles laudos que superarem 3 anos, nós vamos ter que pedir novos laudos. E aqui ele enumera quais os laudos que a gente vai poder juntar nos processos, tá bom? Então, ele fala assim, que o laudo médico pode ser aquele emitido pelo INSS na concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição ou por idade, ou o laudo emitido também pelo INSS no benefício de prestação continuada. Então, se o deficiente se aposentou por deficiência, por tempo de contribuição, ou por idade, ou a pessoa teve o benefício da prestação continuada, que a gente chama de BPC, ou a LOAS, então vai poder ser usado. Só que a gente sabe que esses laudos, dificilmente a gente consegue esses laudos aí, né? Então, mas se aqueles porventura tiverem, a gente vai poder utilizar, tá? Nesse novo pedido. Então, e aqueles que tiverem auxílio inclusão também, que precisaram de laudos, então vai poder usar. O laudo emitido pela prefeitura para finalidade de isenção tarifária de transporte, certo? Então, se a prefeitura emitir um laudo de pessoa com deficiência para ser utilizado para ficar isento da tarifa do transporte público, vai poder ser usado também, tá? E o laudo médico pericial, esse é o mais comum, é o que todos nós temos, os condutores, não condutores, que são os expedidos pelo Detran, pelos médicos do Detran, que são mais fáceis de ser conseguido, então a gente vai poder utilizar esses laudos também. Então, aqueles laudos que têm mais de 3 anos, nós vamos poder pedir aqui para o perito do Detran, tá bom, gente? Então, que é um órgão oficial, né? E eles falam também de atestado de avaliação emitido por equipe médica formada por pelo menos um especialista, tal, mas que são médicos ou do SUS ou prestadores de serviços do SUS, que também é mais difícil de conseguir, tá? Mas eles também, o IMESC está aceitando. Então, o que o IMESC vai fazer? Ao invés dele chamar todos os PCDs para perícia, eles vão analisar os laudos que nós vamos utilizar, certo? Os laudos do perito do Detran que tem até 3 anos e aqueles que superarem 3 anos, nós vamos pedir novamente, provavelmente para os médicos do Detran, tá? Então, o que o IMESC vai fazer? Ele vai analisar esses laudos, esses documentos que nós vamos juntar. Se porventura o IMESC
entender que aquele laudo não está especificando muito o grau da deficiência, né? Porque o que dá direito é médio, grave e gravíssimo. Então, se não estiver especificando que ele é médio, né, grave ou gravíssimo, eles poderão notificar as pessoas para apresentar novos documentos dizendo a gravidade assim, qual o nível, né, da deficiência. Mas, olha, os que forem pedidos para os peritos do Detran, com certeza eles já virão dizendo o grau, se é médio, se é grave ou gravíssimo. Então, os que forem pedidos pelos peritos do Detran, eu acredito que não vai ter dificuldade aí para o IMESC entender que está dentro da legislação, tá? Então, o que ele vai fazer? Só em caso de que ele entenda que não foi o suficiente para que eles deem a isenção, aí eles vão notificar a gente pedindo novos documentos e tudo mais, tá? Inclusive, ele fala aqui, ó, que logo vai ser disponibilizado o modelo do laudo, né? Para que os peritos possam fazer, né? E o próprio IMESC, ele estima que a maioria dos casos moderados, graves e gravíssimos sejam contemplados já nessa primeira etapa, né? E por meio da análise que eles vão fazer documental. Entretanto, apenas nas solicitações onde existam dúvidas quanto à gravidade ou nos casos onde sejam considerados leves, aí a pessoa com deficiência deverá agendar uma avaliação. Mas o IMESC, ele vai notificar o pessoal para fazer essa avaliação. E a avaliação que o IMESC vai fazer, que vai ser presencial, ela vai ser gratuita, tá? Se caso ele pedir, o IMESC pedir que agende lá uma perícia, tá? Então, só nesses casos é que vai ser agendado no IMESC, né? Isso melhorou bastante esse comunicado do IMESC, porque eu estava muito preocupada, como eu falei no início para vocês, porque o IMESC ele faz as perícias judiciais e eles já não dão conta da demanda judicial. Então, eu estava muito preocupada que quando é que eles arrumariam um tempo para nós PCDs, né? Mas não, aí o que ele falou, só quando ele achar que há dúvida é que ele vai pedir essa avaliação no IMESC, tá? Então, gente, é isso. Esses dois órgãos comunicaram, né? Fizeram essas comunicações importantes, né? Para deixar claro para a gente, porque, como eu falei, a nova lei de PVA, ela não deixava claro as coisas. É lógico que eu, com o meu conhecimento jurídico, já passei para vocês que nós teríamos mesmo que fazer, né? Não vinha a instrução normativa para a gente ter certeza, mas como, graças a Deus, o meu entendimento é o certo, né? Tanto é que agora esses comunicados, né? Eles já colocam nós como tendo interpretado de forma certa a legislação. Então, gente, já são 8h10. Então, eu vou ver aqui um pouquinho, umas perguntinhas aqui, ó. A Souza aqui. Comprei meu carro PCD em junho de 2021 e tenho interesse em dar entrada neste ano. Já paguei a primeira parcela. Será que consigo isenção das demais parcelas? Então, a gente entrando, nós vamos pedir de todo o valor de 2022. Sendo deferido, a gente vai pedir devolução dessa parcela. Não se preocupe, tá? Meu carro veio cobrando taxa de 101 mil e perco a isenção ano que vem ou tenho que entrar com recurso? Então,
É isso que eu falei para vocês. Se o governo atribuiu um valor no seu carro como sendo valor venal acima de 100 mil, pode ser 101, pode ser 100 mil e um centavo, que já é acima de 100 mil, não terá direito este ano à isenção de IPVA, carros acima de 100 mil, tá? Mas nada impede que nós em dezembro deste ano vai sair de novo os valores atribuídos para o ano que vem. Se seu carro tiver no patamar de 100 mil, nós pediremos de 2023 em diante, tá? Não é porque seu carro custa mais de 100 mil esse ano que nunca você vai ter isenção. Não. Quando seu carro chegar no patamar de 100 mil, nós vamos poder pedir a isenção, tá? Então, tem uma pessoa aqui, ela falou que antes, em janeiro, o valor atribuído para o carro dele, o valor venal, era até 100 mil. E que depois foi atribuído, hoje ele foi verificar, está 101 mil. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter esses dois documentos, o que custava no valor menor de 100 mil e no valor acima, para a gente questionar o governo, certo? Por que foi atribuído dois valores venais, né? Porque o valor venal, ele geralmente é feito o cálculo lá para setembro, outubro, para dar tempo, gente, do governo fazer os cálculos. Então, isso não é feito ontem, você entendeu? Então, o governo ele tem que explicar o porquê que ele fez isso, mas a gente tem que ter a documentação em mãos, tá? Se você não guardou o documento lá anterior, a gente não tem como provar para eles que houve, porque eles tiram do sistema, né? Se colocou outro valor, aquele outro não tem mais no sistema, então vocês sabem que tudo nós precisamos provar, não é? Se tiver, nos procure, que nós podemos verificar algum processinho aí administrativo para que eles pelo menos expliquem o porquê que houve essa alteração, tá? Aqui a Mônica. Oi, Mônica, tudo bem? Eu paguei à vista. Amanhã estarei em contato com vocês. Tudo bem? Não tem problema. Veja bem, Mônica, como eu falei, a gente vai fazer o novo pedido. Sendo deferido, nós vamos pedir a devolução desse valor para você. Não tem problema nenhum. O Lu Pimentel. Ai, o Lu começou a me seguir. Obrigada, Lu. Ó, a Maria Lúcia também. A Cleide já tá me falando boa noite. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma perguntinha. E quem nunca teve a isenção, como eu? Como eu falei para vocês, quem nunca teve isenção, agora, se o carro custa até 100 mil, o preço do valor venal atribuído a ele, a gente vai poder entrar pela primeira vez. Tá bom, Mônica? Não se preocupe. O IPVA vence hoje? Devo pagar? Olha, essa é uma pergunta bem recorrente no meu escritório. Eu deixo a critério de vocês, se vocês querem pagar a primeira parcela, aí nós entramos com o pedido, sendo deferido, a gente pode pedir a isenção. Mas é assim, ó, a qualquer momento, se você já tinha isenção em 2020 ou em 2021, vai ser suspenso, tá? Enquanto não for suspenso, dá para pagar. Se você quiser pagar, fica à vontade. Se quiser aguardar o deferimento, aí, só que é assim, caso seja indeferido lá atrás, eles vão querer que pague tudo de uma vez. Só que, como eles falaram, se a gente entrar com toda a documentação certinha, as chances de indeferimento é muito baixa, tá? Muito baixa. Porque eles falaram, vai ter isenção, sim. Qual o documento precisa para dar entrada? Então, Márcia, liga lá amanhã, a nossa secretária vai mandar para você uma relaçãozinha de documentos, tá? Não se preocupa.
vai verificar se o seu laudo tem 3 anos, vai pedir novo laudo, a gente vai verificar tudo, tá? A Ana Paula. Meu esposo tem deficiência nas vistas. Ele é não condutor. Precisa entrar com a isenção, pois ele já é isento? Ó, o que aconteceu? Pelo que nós estamos verificando, eles vão querer que todos entrem com um novo pedido, tá? Mesmo aqueles que já tinham, eles estão querendo que entrem. Por quê? Porque o IMESC vai fazer uma avaliação no laudo, entendeu? Por isso que eles querem que dê entrada novamente, tá? A Sheila. Posso fazer o pedido de 2021 e 2022 juntos? Não, Sheila, infelizmente não. O 2021 é o seguinte: se você quiser fazer o pedido judicial, ainda dá tempo, tá? Ou você aguarda esse processo judicial que o promotor já entrou, mas ele perdeu em primeira instância. Na verdade, ele nem perdeu em primeira instância. O processo dele foi, assim, ele nem foi julgado, porque a juíza entendeu que o promotor não tinha, ele não poderia entrar representando os PCDs nesse processo, né? Ela entendeu que ele não tinha legitimidade, né? Aí o que aconteceu? Então ela extinguiu o processo dele e ele entrou com recurso em segunda instância. Então a gente precisa aguardar, tá? Aí você fica a seu critério, aguardar ou querer entrar individualmente com o novo processo, tá? Vamos lá. Boa noite, pessoal, boa noite. Então, ao Rubens. Boa noite, eu tive isenção em 2020 e 2021 em um Creta. Em janeiro de 2022, eles custava 99 mil. Hoje eu olhei, então é esse que eu já respondi. Então, eu preciso ver também se 2021 você teve a isenção ou está suspenso por conta dessa ação do promotor. Porque muita gente, quando viu que desapareceu aquele débito, achou que ele teve a isenção. Não. Aqueles que tinham, constava o pagamento e depois esse pagamento não constava mais, é porque o IPVA de 2021 foi suspenso por uma liminar judicial, mas ele está suspenso até terminar esse processo do promotor. Se ele ganhar esta ação judicial, vai ser, os PCDs vão ser alcançados, aqueles que não entraram com ação judicial, e vão ter isento o 2021. Mas se ele perder, vai voltar esses valores para pagamento, tá? Com juros, correção monetária, tá? Então, gente, vou ficando por aqui. Eu não tô conseguindo aqui, deixa eu ver. Boa noite, Luiz. Obrigada, viu? Pelo prestígio. Porém, ela tem isenção de 4%. Então, veja bem, aqueles carros que o valor é acima de 70 mil, mesmo aqueles que tinham a isenção, que veio vindo a isenção, pode vir o resíduo do valor que superar 70 mil. Aí vem o resíduo de 4% sobre o valor que superar 70 mil, tá? Paloma. Ana Cláudia. Mas no meu caso o valor está errado, veio integral. Então, Ana Cláudia, ele veio integral porque o que aconteceu? Esse ano as regras modificaram. Às vezes veio integral desde o ano passado e você achou que você estava isenta, mas não, o valor poderia estar só suspenso. Espero que você procure o nosso escritório, né? Para a gente fazer essa avaliação e explicar melhor para você o seu caso, né? Porque agora a gente não tem condições de verificar, tá bom?
Então, todo mundo que teve a isenção em 18, 19 e 20, porque parou em 20, gente. Parou a isenção em 20 por causa da 2021, eles tiraram a isenção da maioria dos PCDs. Então, a gente fala 2020 porque vocês vinham com a isenção até 2020 e depois parou em 2020 e começou a pagar em 2021 por conta da mudança da lei, tá? Então, se você teve isenção em 2018, 19 e 20, tem que entrar também com um novo pedido, tá? A Paty. Doutora Lígia, em 2020 e 2021 estava isenta. Em 2020 tive que pagar a diferença. O valor do carro era 76 e tive que pagar. Sim, você pagou pelo 4% sobre os 6 mil, né? Então, mesmo essas pessoas, eu entendo que nós vamos ter que entrar, viu? Porque eles querem analisar o laudo de todo mundo, o IMESC quer analisar. Então, nós vamos entrar, mesmo aqueles que ficaram isentos esse ano, tá? Porque eles falam de 2020, 21, entendeu? Nossa, Cristor, que o povo não entende que teve a terceira parcela isenta. Cristor Bailey. Então, o Cristor tá perguntando, eu fiquei isento da última parcela do ano passado. A Cristor, desculpe. Então, o que ele está falando? Ele está falando que ele foi isento da terceira parcela. Ela está falando que ficou isenta a terceira parcela. Gente, não ficou isento, está suspenso só. Então, aqueles que vieram para pagar a primeira parcela, a segunda, e quando chegou na terceira não pôde pagar, é porque o juiz suspendeu os pagamentos e tem que entrar com um novo processo, gente. Tem que entrar, tá? Todos que perderam ano passado. Ó, todos que vieram cobrando ano passado e esse ano tem que entrar. Todos que foram isentos também terão que entrar, entendeu? Pelo que a resolução aqui é que tem que entrar, entendeu? Porque eles estão querendo reavaliar, é uma reavaliação do PCD, né? Érica Vicato aqui, você precisa saber qual o valor do carro dela. Érica Vicato é nossa cliente missão com IPI. Então, gente, todos vocês, nossos clientes, ou que serão novos clientes, e tem dúvida do valor do carro, se como que tá, se é até 100 mil, não é, pode nos procurar que a gente faz essa pesquisa para vocês, tá? Então, a Nana, no meu caso, ainda não deu entrada para obter o carro com isenção. Como devo proceder? Então, quando você comprar o carro com isenção, se você comprar até o patamar de 100 mil, nós vamos poder pedir a isenção de PVA para você. Se você comprar um carro acima de 100 mil, nós não vamos conseguir fazer isenção de PVA, mas assim que o carro ficar no patamar de 100 mil, nós vamos poder entrar, certo? O ano que vem ou outro, nós vamos observando o valor. Então, o Reinaldo está perguntando, vence a minha parcela. Gente, fica a critério de vocês, pagar essa primeira parcela ou não, fica a critério de vocês. Caso vocês optem em pagar, nós vamos entrar com o processo, deferindo, nós vamos pedir a devolução do valor que foi pago, tá? Então, gente, olha, como já tá quase 8h30, eu já passei meia hora aqui da live, então eu vou encerrar e aquelas perguntas. Então, eu vou passar o telefone dos nossos escritórios. A maioria dos clientes tem o nosso número, né? Mas aqueles que não têm, vocês vão poder ligar. Então, aqui tem os nossos telefones, tá? No nosso folder, mas eu vou passar para vocês que não têm, se quiserem anotar, vocês podem entrar em contato com o nosso escritório
de Bragança Paulista, é 11 99764 0306. Os que moram em Atibaia poderão entrar em contato, Atibaia e região, a Piracaia, Joanópolis, pelo 11 945 55 7716. 11 94555 7716. E quem mora, gente, na região de Itatiba, que nós temos escritório também, vai poder entrar em contato no 11 97150 9959, tá? Esses telefones aqui, né? Se alguém quiser fotografar aí, tá? É mais fácil, tá? Vai ficar gravado na live, ok, gente? Tá ao contrário? Então, gente, é o seguinte, eu vou, então, já me despedindo de vocês, agradecendo muito a presença de vocês aqui, por terem me ouvido, tá? Pode perguntar no Instagram, fazer as perguntas lá, que nós saindo da live, nós vamos lá, vamos tirar as dúvidas das perguntas, né? Vamos responder. Então, gente, fiquem com Deus e até a próxima live. Assim que sair novidades, qualquer novidade aí, eu vou estar falando com vocês através da live, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijinho para vocês.